Meus amados irmãos, a paz do Senhor, mais uma quinta-feira, nosso programa da Palavra ao Coração. E como é bom estar aqui com vocês e um grande desafio estar aqui com o pastor, professor Glauco Barreira. É um prazer, irmão Cris. Prazer é meu, pastor. Alegria estarmos aqui. Amém. Antes, nós temos e sabemos que a nossa conversa vai render bastante, então para ganhar tempo, deixa eu apresentar rapidamente, porque a apresentação aqui é grande, viu, pastor? Pastor Glauco, casado com Érica Magalhães, pai de Glauco Neto, e pastor da Igreja Batista Moriá, graduado e mestrado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, doutor em Sociologia pelo UFC, graduado em Teologia pela UMESP e doutor em Ministério e especialista em Teologia Histórica e Dogmática pela FTML. É isso, pastor? Pela FTML, doutor em Ministério, e pela FAERP, especialista em Teologia Histórica e Dogmática. Perfeito. Amém. Pastor, só dar um oi para todos para a gente já iniciar nosso encontro de hoje. Ótimo, gostaria de cumprimentar a todos, dizer da minha satisfação de participar aqui desse momento de conversa, de troca de ideias. Espero que cada um seja abençoado, edificado, encaminhado para boas decisões. Amém. Então, roda a vinheta. Voltamos aqui da vinheta e o tema do nosso programa de hoje é família. Sabia que família é um tema que às vezes não é muito compreendido, né, pastor? Então, a primeira pergunta que eu já lhe faço é: o que é família na visão bíblica? Bem, nós lemos no Gênesis que Deus criou cada animal com o seu respectivo par, macho e fêmea, mas fez diferente com o ser humano. Criou primeiro o homem e depois a mulher. Primeiro, para que o homem soubesse que o seu relacionamento primário é com o próprio Deus, né? E só secundariamente com o próximo, no caso de um relacionamento conjugal com a esposa. E segundo, porque Deus quis que o homem sentisse a falta da mulher, o que aconteceu quando ele foi dar nome aos animais e pôde ver que cada um tinha macho e fêmea, né? Perfeito. E aí ele sentiu falta da mulher. Então, naquele momento foi que Deus viu a solidão do homem, a solidão sentida psicologicamente, porque ele percebera que lhe faltava a companheira, e Deus, a partir da sua costela, criou a mulher. Então Deus disse naquele momento: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Todos os conceitos de família estão ali, homem e mulher, portanto é uma união heterossexual. Sim. Pai e mãe, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, quer dizer, eles já vêm de uma outra família. Então, quando se fala em pai e mãe, se fala em fecundidade, em procriação, geração de filhos. Perfeito. Então, o casamento é que gera a família. De acordo com a Bíblia, a família surge desde o momento que homem e mulher, num compromisso, o texto lá diz que o homem vai deixar pai e mãe para se unir à sua mulher, portanto, é mulher dele de alguma forma. Antes de ele se unir a ela, houve algum compromisso, alguma troca de votos, né? E para ele formar uma unidade semelhante àquela de onde ele veio, onde ele teve pai e mãe, ou seja, para gerar filhos, criar filhos. Então, dentro da família, nós temos essa diversidade de papéis, né? Pai, mãe, homem, mulher. Então a Bíblia vai ensinar, por exemplo, que a mulher deve reverenciar o marido e lhe deve ser ajudadora, que o marido deve ter um amor pela esposa a ponto de se sacrificar por ela, e que ambos devem educar os filhos, que devem reverenciar os pais. Então é uma harmonia aí realmente estabelecida pela distinção de papéis, pelos atributos de autoridade, de respeito, e a família, portanto, constitui-se pela união de um homem ou uma mulher, com um compromisso assumido de fidelidade, onde eles, pela fecundidade natural que Deus concedeu, têm a vocação de gerar e criar filhos. Pastor, quando a gente fala acerca de famílias, alguns jovens, eu tenho jovens que podem pensar que família só significa um casal casado. E não é, né? Família somos todos nós, né? Um jovem, ele tem a sua responsabilidade dentro da família, ou ele está ali sob a responsabilidade dos pais, então ele somente espera que os pais exerçam suas responsabilidades dentro de uma família? Os filhos devem ver a família não como algo
em relação a que eles vão parasitar ou apenas uma fonte de benefícios. Eles devem se ver como cumpridores de papel dentro da família. Então o filho, ele não apenas se submete ao pai, mas ele recebendo a instrução, recebendo a disciplina, a ordem, né? Ele vai sendo preparado para amanhã constituir a sua própria família. E também ele vai colaborando com o pai, com a mãe, nas suas atividades. Dessa maneira ele vai tendo noções de solidariedade. E a família, portanto, é o lugar onde a pessoa primeiramente se socializa, onde ela vai aprender lições éticas de convivência. Perfeito. E onde ela vai formar os seus hábitos. Portanto, é dali que virá o cidadão, que virá o novo pai de família. Então, os filhos devem ver a família como um lugar de preparação, de amoldagem. E como consequência, as novas famílias que virão, né? Os novos casamentos, os novos matrimônios. Perfeito. Pastor, é uma opção não querer ter filhos? Bem, quando Deus criou o homem, criou a mulher, ele disse: sede fecundos. Né? Então, a fecundidade é um bem, é uma bênção. Como a fecundidade da terra também o é, né? A sua fertilidade, senão nós não teríamos como plantar e ter o fruto. Então, uma das missões do casamento é realmente a de procriar, a de gerar filhos. Obviamente que há pessoas que têm um impedimento natural para isso, né? Alguma doença, uma esterilidade não desejada, mas mesmo assim elas deveriam ter como entendimento que, se pudessem superar esses obstáculos, elas teriam filhos. Lá no livro do profeta Malaquias, vou tentar aqui encontrar a passagem, nós temos alguma coisa sobre isso, como sendo uma finalidade do casamento, né? Gerar uma semente fiel a Deus, né? Diz assim a Bíblia Sagrada aqui em Malaquias capítulo 2, né? Eu vou tentar ler aqui nos versículos 14 e 15. Diz assim: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal. Deus está reprovando, portanto, o adultério e a infidelidade. Sim. Sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, portanto, do teu compromisso, do casamento. Aí ele diz assim no versículo 15: e não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. É interessante essa passagem, né? Deus fez de dois um, do homem e da mulher, mas uma só carne. O espírito sobejou, porque o espírito ainda continua distinto de cada um, né? A união que fez deles de dois um é a união na carne, uma só carne, sobejando-lhe o espírito. Perfeito. Aí ele diz: e por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Então Deus quer o casamento para formar uma semente de piedosos, uma geração de piedosos. Então a gente vê que é dever do casal, e maximamente do casal cristão, não apenas gerar filhos, mas também educá-los para que sejam piedosos, né? Isso não quer dizer que eu vá dizer que a pessoa vai ter inúmeros filhos e tal, mas ela tem que deixar uma herança, né? Uma continuidade. Se ela tem a fecundidade que lhe favorece, ela deve deixar alguma continuidade, pelo menos um filho, para que ela possa cumprir esse desígnio, né, de formar uma semente de piedosos. Pastor, uma outra pergunta. Um adolescente fez essa pergunta: como evitar maus hábitos familiares adquiridos? A Bíblia diz que, lá na carta de Pedro, né, ela diz uma coisa interessante acerca disso, que fala que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição herdamos, né, dos nossos pais, né? Fomos resgatados não com ouro, não com prata, né? O versículo aqui, se eu for atrás, talvez me demore um pouco, mas diz que nós não fomos resgatados com ouro ou com prata, né? Mas sim com o precioso sangue de Cristo, da vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais. Então a salvação inclui que sejamos livres de maus hábitos, né, herdados. Então nós devemos ver
o momento que nós nos encontramos com Cristo como um momento para formar novas atitudes, para formar novos hábitos. Segundo aos Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Sim. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, na hora que eu experimento o novo nascimento, né, eu tenho que entender que eu estou abrindo portas para um novo momento, para um novo desenvolvimento de caminhada. Então, é preciso que nesse momento eu coloque a minha vida diante de Deus, como diz o salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, Senhor, o que estava errado antes? O que é que foi aprendido de maneira inadequada? Como agora eu posso reeducar a minha vida? Interessante que o incrédulo, ele não poderia fazer isso com tanta facilidade, como um crente tem condições de fazer. Não quer dizer que não seja difícil, mas eu quero dizer que um crente faz isso com uma virtude sobrenatural. O descrente, ele é praticamente condicionado pelos hábitos que adquiriu, né? Talvez vá se livrar deles a longo prazo, com muito esforço e diligência. Mas o cristão, ele tem o Espírito Santo dentro de si. Entre os frutos do Espírito, ou entre as manifestações do fruto do Espírito, está a temperança, o domínio próprio, né? Então, ele tem condições de se reeducar, né? Ele tem condição de reger-se a si mesmo e frear todas aquelas tendências e inclinações que foram formadas por uma habitualidade no outro caminho criar novos hábitos e novas tendências. Então, o cristão, ele possui, né, tanto essa libertação do passado, Jesus perdoou o que ele era, isso é muito importante para a gente poder viver como uma nova criatura, né? O peso do passado faz com que a gente se reencaminhe para ele. Sim. Por isso que Jesus disse para aquela mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Primeiro ele liberou uma palavra de perdão, para dizer, olha, esse teu passado está apagado, agora você pode começar uma nova coisa. Perfeito. Porque enquanto a pessoa leva o fardo do passado, né, ela se sente culpada por aquilo que era, ela se sente debaixo daquela identidade pecadora que ela tinha, então ela não consegue sair daquilo ali. Mas quando ela se liberta dessa identidade para formar uma outra através do perdão, essa certificação de que Deus a perdoou, então ela pode abrir-se para uma nova perspectiva em Cristo. E ela tem o poder do Espírito Santo como nova criatura para ter domínio próprio, temperança, frear antigas tendências e hábitos e desenvolver, portanto, novos hábitos, né? Então, o cristão deve ver a salvação como uma libertação também, como diz a Bíblia. Sim. Da vã tradição herdada dos pais. Essa questão de padrões profanos, padrões que a gente acaba aprendendo na questão nos relacionamentos com os nossos pais, a gente acaba levando também esses erros, essas condutas, também ela precisa estar completamente envolvida e abraçado com o sentimento de perdão dos pais também, não é? Uhum. Porque os pais também sofreram essas influências dos pais anteriores, né? Das gerações anteriores, exatamente. Né, pastor? Exatamente. Inclusive porque, da mesma forma que eu preciso de perdão para me abrir para uma nova possibilidade, eu preciso perdoar para me abrir para uma nova possibilidade. Porque enquanto eu não perdoo, me mantenho aquela pessoa que aprendeu esses maus hábitos. Né? O eu que fez tudo aquilo ali, ele precisa desaparecer. Sim. E ele desaparece de dois modos. Ele não se sentindo mais aquele eu que praticou aquilo ali. Por quê? Porque aquele eu desapareceu, porque eu sou uma nova criatura. Aqueles pecados foram apagados, aquele que praticou aqueles males não existe mais aos olhos de Deus. E outro, que eu não tenho rancor de quem me passou esses maus hábitos, porque se eu passar, se eu tiver esse rancor, eu estou revivendo aquele eu. Então, eu não estou saindo dele. Perfeito. Né? Então, se aquele eu desapareceu, né, desapareceu o eu que pode fazer aquilo ali outra vez e querer fazer e manter aqueles hábitos, como desapareceu o eu que poderia se ressentir de alguma coisa. Então, a única maneira de eu me libertar é recebendo o perdão de Deus e dando esse perdão aos outros. Né? E Deus é tão bom que alguém pode dizer, é muito difícil eu perdoar os outros. Por isso que Deus lhe perdoa primeiro, né? Deus lhe dá um perdão para que você possa devolver, né? Então, a gente é perdoado para que a gente possa se libertar, inclusive para perdoar os outros. Perfeito. O senhor fez uma colocação muito boa acerca dos papéis
e não abordou a questão dos papéis de casamento, mas o papel da família, não só do casal, mas também dos filhos e de uma família em si, né? A omissão da responsabilidade desses papéis, isso gera um problema na sociedade? O que você acha? Gera sim, né? Nós às vezes temos homens fracos que deveriam ser líderes, né? Porque tiveram pais omissos que não ensinaram as atitudes a serem tomadas em determinadas situações. Pais que estiveram ausentes durante, por exemplo, o desenvolvimento dos filhos, tentaram compensar, talvez com presentes, com entretenimentos, mas não estiveram lá para instruir. Obviamente que o filho, aqui de maneira mais específica, me refiro ao filho homem, né? Diante das circunstâncias, ele poderá ficar sem saber como decidir, ele não aprendeu a decidir, porque faltou Sim. aquela presença paterna, né? Por outro lado, a ausência do afeto materno, hoje, faz muitos jovens se precipitarem em relacionamentos amorosos com pouca idade e, às vezes, se entregando demasiadamente, o que os poderá levar até a pecados sexuais, a antecipar uma vida sexual, porque exatamente faltou aquele afeto da mãe. Sim. A mãe afetuosa, ela garante que o filho tenha esse aspecto satisfeito para que ele possa, inclusive, ser muito mais meditativo, pensativo em relação a futuros relacionamentos. Não se entregue impetuosamente, Sim. porque ele vai fazer a coisa racionalmente, porque o lado afetivo dele não está vazio, ele tem Perfeito. esse preenchimento, né? Perfeito. E há um equilíbrio entre a presença paterna, né, e a presença materna. A mãe traz esse lado afetivo, mas o homem liberta para que a pessoa possa ter o seu desenvolvimento, a autonomia das suas decisões. Então, a ausência do homem pode levar a pessoa a ter esse suprimento afetivo da mãe e tal, mas talvez ela vá ter dificuldades para desenvolver a sua autonomia. Por outro lado, o pai, sem esse outro lado da mãe, pode fazer a pessoa se arriscar a vida com maior atitude e tudo, mas às vezes tomando decisões precipitadas por uma carência afetiva que deveria ter sido suprida pela mãe e tudo. Não que a mãe não tenha a atitude também disciplinar, não que o homem não tenha também a presença afetiva, né? Mas nós percebemos pela natureza das coisas que há elementos que eu mencionei que se manifestam mais evidentemente na mulher e outros mais evidentemente no homem, né? Perfeito. Pastor, para a gente caminhar para encerrar, tem uma pergunta aqui baseada em Salmo 92,14, que diz que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, né? Então, como os nossos irmãos na melhor idade, eles conseguem e podem dar frutos? Primeiramente, é importante que a igreja reconheça o histórico daqueles que trabalharam no reino de Deus. Então, muita gente fez muita coisa a favor da obra de Deus e tal na sua juventude, chegou numa certa idade, já não tem mais pelo menos aquelas possibilidades amplas que tinha outrora, mas aí todo mundo se volta para os novos que estão fazendo coisas e esses mais velhos são negligenciados. Então é importante que a história deles seja reconhecida, é importante que eles possam contar para os outros aquilo que eles fizeram, é importante que seja respeitada a experiência que eles tiveram. Tudo isso vai trazer a eles estímulo, tudo isso vai trazer a eles vontade de fazer alguma coisa a mais. Inclusive, os próprios jovens podem encontrar o espaço para eles dentro daquilo que eles estão fazendo, onde eles possam ter ocupações de mentoria e tudo mais. Então, nós temos que evitar dentro da igreja uma separação de gerações, né? Essa ideia, às vezes, até dos jovens, né? Aquelas pessoas são de um tempo lá muito diferente, elas não vão contribuir, não se comunica nada, mais, né? E tal, em vez de aprenderem com aquelas pessoas, né? Então, elas vão... E Paulo fala, né, dessa sabedoria que está neles. Exatamente. Então,
é preciso ter esse contato. Tanto isso vai estimular o mais velho, porque ele vai se sentir ouvido pelos jovens. Na hora que ele vai contar o que ele fez, o que ele passou, aquilo ali vai animá-lo a querer fazer de novo, aquilo ali vai manter sempre vívida a vontade de servir ao reino de Deus, e os jovens também vão aprender. Quando eu era bem jovem, tinha 14, 15, 16 anos, eu sempre me acercava dos mais velhos, eu me aproximava dos mais velhos. Muito bom, eu também. Eu sempre gostei de ouvir. De ouvir as histórias. Eu ia para casa de uma pessoa mais velha e ficava lá madrugada dentro ouvindo as histórias que eles me contavam, ou eles me contavam, do que fizeram na obra de Deus, no reino de Deus. E na medida que eu mostrava interesse, eu percebia que eles também tinham interesse. Se despertavam, né? Perfeito. Então, esse contato entre as gerações pode fazer com que os mais velhos voltem a dar frutos e os mais novos que já dão fruto, deem frutos melhores. É incrível como assim, esse excesso de informação nesse período tornam também os nossos jovens mais inquietos de parar para ouvir informações dos mais velhos, né? Isso é preocupante, né? E é desafiador, né? E cria uma certa arrogância, né? Sim. Hoje em dia uma pessoa vai, por exemplo, no médico, porque ele lê alguma coisa na internet sobre aquela doença, ele quer discutir com o médico, ignorando o valor da experiência, do trabalho profissional, como se uma leitura de texto fosse suficiente, pudesse compensar tudo aquilo ali. Então, nós precisamos entender que há uma diferença entre informação e um conhecimento baseado numa experiência, um conhecimento que se converte em sabedoria, né? Perfeito. E somente dessa forma é que a gente vai poder realmente aprender. A gente tem que aprender com pessoas que fizeram o conhecimento efetivo na sua vida concreta. Perfeito. Teve um noivo, já caminhando para casar, que ele enviou uma pergunta para o senhor. A pergunta é: um dos principais conflitos que eu enfrentei até decidir mesmo casar foram as aparentes dificuldades financeiras. Porque a nossa sociedade hoje nos diz que se for casar, você tem que ter casa, você tem que ter carro e você também tem que ter uma estabilidade financeira. Isso é o que a sociedade está imprimindo para essa juventude para casar, né? Então, o que o senhor, pastor Glauco, tem a dizer aos jovens que estão namorando, que estão num compromisso e querem casar, mas se deparam com essas expectativas das pessoas ao seu redor? Bem, primeiramente, é importante dizer que uma estrutura deve pré-existir, né? A Bíblia Sagrada ensina isso, no livro de Provérbios, ensina isso na carta aos Efésios, onde é dito que o marido, por exemplo, ele não despreza a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, referindo-se à mulher. Então, o homem é o provedor da casa e tudo mais, né? Como você vai constituir uma família, você precisa saber se você tem condições de criar filhos, né? Pelo menos dentro de um planejamento que você possa fazer. Então, eu não vou dizer que a pessoa tenha que ter uma casa própria, se ele tiver condições de manter o aluguel por aquele que ele ganha no seu trabalho e também manter as provisões dentro da casa. Ele não precisa ter um carro se ele tem condições de ir de ônibus para o seu trabalho, para as suas atividades. Então, a questão não é ter uma... E nem uma estabilidade financeira. Você precisa. A questão não é ter uma casa, não é ter um carro, é ter uma vida que você possa custear. Sim. É ter uma vida que você possa viver dentro dos limites dela, né? E garantir para os outros também isso. Agora, é importante que a pessoa com quem se vai casar tenha essa mesma visão. Perfeito. Né? Que ela também se conforme com aqueles limites de possibilidade. Se a pessoa, por exemplo, levar muito em conta essas opiniões circundantes de seus amigos próprios, tal, você tem que ter uma casa, tem que ter um carro e tal, é bom saber se essa opinião influencia a pessoa psicologicamente. Se foi um dado que ela teve que pensar, e aí eu estou esclarecendo que não seria necessariamente dessa forma, mas se isso for mais do que um dado a se pensar, for uma coisa que influencia psicologicamente,
você só consegue imaginar a família dentro dessa condição material de possuir um carro, uma casa. Você é influenciado, se sente com baixa estima quando você não tem isso. Então você tem que primeiro ter uma mudança interior, né? Porque uma das coisas piores que tem é uma pessoa casar para ficar frustrada. Total. Né? Eu me casei, mas eu queria ter sair uma da casa dos meus pais para viver isso, carro, né? Pois é, exatamente. Então, afirmação bem grosseira, né? É bem grosseira. Bem né? grosseira. Bem grosseira e que termina gerando desentendimento entre homem e mulher, repercutindo, né, para os filhos. Então, se a pessoa não tiver espiritualidade para ser feliz dentro de determinadas condições limitações. Né, e limitações, então ela deve pensar bem. Né? E também é importante salientar que os filhos também não devem ter um casamento contra a vontade dos pais. Né? Perfeito. Se for o caso, pastor, eu acho que meus pais estão equivocados e tal, então ora a Deus. Né? Se for da vontade de Deus, Deus vai mudar a mentalidade dos pais. Se não, aceite o conselho, seu pai, sua mãe tem mais experiência. Não quer dizer que você vai, por exemplo, eu não vou casar porque meu pai fez advertências sobre as dificuldades do casamento, sobre o que eu tenho que fazer, não tenho que fazer. Claro, essas advertências sempre seu pai e sua mãe vão fazer, independente de com quem você vai casar, né? Lhe preparar para as dificuldades e tudo. Mas se eles tiverem uma oposição deliberada, então não é o caminho, né? Esse de ter um relacionamento que vai gerar um atrito com os seus pais, os seus filhos também devem ter avós próximos e tudo isso, né? Então é preciso pensar também nesse outro aspecto. Perfeito. Pastor, muito obrigado pelo nosso encontro de hoje, abordando acerca de família, como foi esclarecedor, de verdade, esse entendimento de família, que quando se fala de família as pessoas só enxergam um casamento, mas foi muito bom mesmo. Eu quero só lembrar você que no próximo encontro da Palavra do Coração, o presbítero Neibson tem um convidado especial e eles falarão sobre o cristão e a pena de morte. Rapaz, o negócio rendeu, viu? Então, fique atento às nossas redes sociais, o Instagram da nossa igreja, as atualizações do YouTube. Se você ainda não baixou o aplicativo da nossa igreja, baixe para que você possa receber as notificações e ser atualizado de tudo que está acontecendo. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Nós voltaremos com outro programa sobre o cristão e a universidade. Então, fica com a gente. Deus te abençoe. É um prazer. Muito obrigado a todos. Amém.